Fala, meu povo, vocês estão bem? Tudo certinho? Estamos prontos então para dar continuidade à nossa série de aulas nessa preparação para o Enem, para os vestibulares? Então vamos lá. As aulas anteriores que eu postei, essas últimas aulas que eu postei, foram uma série de 4 aulas sobre termologia. Pegamos a primeira parte que fala sobre termometria e sobre dilatação, tanto dos sólidos quanto dos líquidos, e revisamos tudo isso. Só que agora chegou o momento da gente se debruçar sobre um dos temas que é mais importante para o Enem, é um dos temas mais recorrentes, que é o tema chamado eletricidade. Esse é o tema que ele é abordado nos materiais didáticos da turma da terceira série. Porém, se você estuda em alguma escola que usa o sistema ARIDSAR, aí lá você já estudou esse assunto na segunda série e está revendo no pré. Ou, se você já terminou o ensino médio, então você já está vendo novamente, né assim? Então vamos lá, vamos relembrar aqui os principais pontos sobre eletricidade. Então, primeiro, dá uma olhadinha aqui na tela. Eletricidade, a gente vai dividi-la em 2 partes, tá bom? Uma parte chama-se eletrostática e a outra parte chama-se eletrodinâmica. E aí, o que é que a gente vai estudar em cada uma dessas coisas? Primeiro, nessa partezinha aqui da eletrostática, o que é que você vai estudar aqui? Ó? Você vai estudar aqui carga elétrica em repouso, tá bom? A ideia de eletrostática, eletro de eletricidade, claro, e estática de repouso. Então aqui, basicamente, a gente vai conhecer o comportamento da carga, tá aqui, ó, carga elétrica, carga elétrica em repouso, pronto, repouso. Carga elétrica em repouso não faz muita coisa não, tá bom? Faz, mas nem tanto. O que é mais interessante é quando chega nessa segunda parte, que é o estudo da eletrodinâmica. Aqui a gente estuda a carga elétrica em movimento. Então, aqui, ó, carga, vamos anotar aqui, que a gente vai estudar a carga, essa palavra tá muito feia. Vamos lá aqui, ó, organizar aqui, carga, tá ficando legal? Tá, carga elétrica em, show, agora tá ficando bacana, movimento, pronto, bacana? Então é isso. Tem uma terceira parte, mas aí a gente chama de eletromagnetismo, aí ela já é a fusão de 2 temas, já vai ter um pouquinho de eletricidade, um pouquinho de magnetismo, funde os dois e surge então o eletromagnetismo. Mas isso é um tópico que a gente vai deixar bem para o finalzinho, já bem pertinho da prova do Enem, é quando você vai ter vídeos sobre esse assunto, tá bom? Então vamos falar então de eletrostática. E aqui o que é que eu separei aqui para a gente estudar em eletrostática? Deixa eu passar aqui a página. Pronto, primeiro ponto que você precisa saber é sobre o que é e onde está essa coisa chamada de carga elétrica. Olha, primeiro eu já quero te avisar que você vai ter uma aula, essa aula é uma aula longa, tá bom? Ela é uma aula maiorzinha, porque ela é uma aula de introdução a um certo tema. Devido a isso e sua importância, essa aula vai ficar um pouquinho mais rápida. Se você tá com um pouquinho de pressa, então você vai ali nas configurações e bota para reproduzir bem rápido e vai dando pausa à medida que você achar necessário, tá legal? Então vamos lá, carga elétrica, o que é e onde está? Bom, o que a gente já sabe, o que é que a gente já traz de bagagem com a gente? A gente já sabe que as coisas, elas são formadas por átomos, não é isso? Então, vamos começar aqui com um tópicozinho aqui, ó, chamado de átomo. Vamos relembrar o que é o átomo. Átomo. E pronto, átomo. O que é que você sabe sobre o átomo? Você sabe que o átomo ele é formado assim. Vamos desenhar aqui um átomo. Vamos lá, vamos botar aqui... Eu vou botar aqui em vermelho os prótons de um átomo. Então, vou desenhar aqui, ó, 4 prótons. Os prótons, eles ficam onde? Os prótons, eles ficam dentro do núcleo do átomo, não é isso? Claro, existe toda uma história de como foi a compreensão dos modelos atômicos, mas eu já quero ir direto para aquele modelo que mais interessa para a gente. Então, o próton é uma partícula que está dentro do núcleo, só que ele não está lá sozinho, lá ele tem uma outra partícula, eu vou desenhar aqui de verde, que essa outra partícula aqui, ó, elas seriam os nêutrons, legal? Então, isso aí, esse aglomerado de partículas é o que formam, então, o núcleo, né? Prótons e nêutrons. Eu vou até botar uma legendazinha aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, deixa eu botar um verde aqui um pouquinho mais escuro. Pronto, aqui, esse aqui vai ser os nêutrons. Esse aqui é o nêutron. Pronto.
Já essa carguinha aqui que eu botei aqui em vermelhinho, aqui, ó, ela representa o próton. Próton. Legal, né? Pronto. Só que não para por aí, tem uma terceira partícula. Essa terceira partícula, vamos escolher uma cor legalzinha para ela. Vamos colocar aqui de azul. Essa terceira partícula, ela não está lá dentro, mas ela está orbitando. Ela está dando voltas em torno desse núcleo. Então, ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está passando nesse sentido, tem uma passando aqui, tem uma outra passando aqui nesse outro sentido um pouquinho mais para cá, tem uma outra já passando um pouquinho mais para esse lado, tá bom? E aí são essas partículas que a gente chama de elétrons. Então essas que eu estou desenhando aqui em azul, ó, puxar uma setinha aqui para o lado, vamos colocar o nome delas, elas seriam então os elétrons. Elétrons. Então a primeira coisa que você precisa saber é que a palavra eletricidade, ela vem exatamente da expressão elétrons. Pois é, são os elétrons o nosso principal objeto de estudo dentro da eletricidade. Então, o próton, ele possui em si uma propriedade que é só dele, tá bom? O que é que propriedade é essa, né? É uma propriedade chamada de carga elétrica. Então, os prótons possuem carga elétrica. Os elétrons também possuem carga elétrica. Deixa eu botar aqui tudo no singular. Tá me incomodando. Acho que deve ser um pouquinho de toque. Então, olha só. O próton e o elétron, eles têm essa coisa chamada carga elétrica. É uma propriedade. Por exemplo, a matéria não tem massa, não é isso? Pronto. É uma propriedade da matéria. A carga elétrica é uma propriedade dos prótons e dos elétrons. Só que essas propriedades, elas têm naturezas opostas. Como assim? Para diferenciá-los, ou para dar a ideia de que são opostos, a gente vai usar um sinalzinho de mais e chamar a carga do próton de carga elétrica positiva, certo? E para o elétron, nós vamos chamar de carga elétrica negativa. É importante que você perceba que esse sinal de mais e de menos não existe. Não está lá dentro da partícula um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Claro que não, né? O que é que tem lá, então? Não importa. O que importa é que são opostos, sacou? Poderia ser alto e baixo, poderia ser grande e pequeno, poderia ser qualquer palavra que dá a ideia de oposição, de que um é o oposto da outra. Direito e esquerdo, poderia também. Então, foi escolhido as palavras de positivo e negativo. Antigamente se chamava de vítrea e resinosa. Pois é, carga vítrea e carga resinosa. Já já eu te conto por quê. Quem traz essa expressão positiva e negativa é Benjamin Franklin, quando ele está fazendo algumas pesquisas. Aí ele começa a usar essa expressão e caiu no gosto dos cientistas e até hoje está aí. Então, vamos fazer um resumo sobre isso que você tem aqui, já até agora. O que é que a gente tem? A carga elétrica, ela está presente no átomo. Em que parte do átomo? Lá nos prótons e nos elétrons. Aí talvez você pergunte, e o nêutron, professor? O nêutron, ele não tem carga, não? Tem não. É exatamente por isso que o nêutron recebe o nome de nêutron, porque ele é neutro, ele nem é positivo e nem é negativo. A título de curiosidade, não que seja objeto do Enem, mas a título de curiosidade, os prótons, eles ainda podem ser divididos. Ele não é uma partícula elementar. Dá para a gente quebrar o próton em 3 pedacinhos. Exatamente, 3. Cada pedacinho é chamado de quark. E aí, quando esses quarks se juntam em grupinhos de 3, eles formam os prótons. Os nêutrons também são formados de quarks, os mesmos quarks. Mas tem um detalhe, é que existem 2 tipos de quark. Tem um quark chamado up de para cima, e tem um quark chamado down, que quer dizer para baixo, certo? Se eu juntar 2 quarks do tipo up com só um do tipo down, isso vai virar um próton. Mas se juntarem 2 up e só um down, aí vira um nêutron. Não tem carga, então a carga é resultado dessa configuração. Só que para o modelo atômico que o Enem vai levar em consideração nesse tipo de assunto, os quarks não é tão relevante. O que importa é o próton. Então, mesmo o próton podendo ser dividido, a gente ainda vai considerá-lo como uma partícula elementar. E aí entenda-se elementar como algo que não dá mais para dividir. O elétron, de fato, é uma carga elementar. Existem cargas menores do que a do elétron? Existe a dos quarks. Mas você nunca vai encontrá-lo de forma natural. Se não for artificial, não tem.
Então, a gente vai dizer que a carga elétrica elementar é a carga do próprio elétron. Mas é um tópico que a gente vê um pouquinho mais à frente. E aí, você já entendeu então onde está a carga elétrica? Ela está nos prótons e nos elétrons. E aí eu coloquei aqui embaixo um tópicozinho chamado corpo neutro versus corpo eletrizado. Eu não acho que vai cair no Enem uma pergunta para você dizer o que é corpo neutro e corpo eletrizado. Seria algo assim muito básico, muito elementar. Só que para você entender alguns assuntos que serão discutidos tanto aqui na aula quanto nas questões, você precisa já partir da ideia que você sabe a diferença entre essas duas coisas. Então, vamos a uma rápida ilustração. Vamos imaginar que eu tenho uma coisa. Deixa eu botar uma coisa aqui, vou escolher essa cor preta aqui. Então, imagina aqui que eu tenho uma coisa. Que coisa, professor? Qualquer coisa que você conseguir imaginar. Pode ser uma caneta, pode ser um microfone, pode ser o seu caderno, uma coisa qualquer. Tudo que a gente conhece, tudo que existe, tudo que tem matéria, vai ter prótons, vai ter elétrons, vai ter nêutrons. Na forma natural como as coisas se apresentam, elas se apresentam nessa classificação aqui. Ó. Elas se apresentam como sendo corpos neutros. Pronto. Quando que um corpo é neutro? Quando o número de prótons, vamos desenhar aqui ó, os prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É claro que existe um número gigantesco, mas eu estou desenhando aqui só 6. Vamos supor os elétrons, vamos botar os elétrons aqui, é de verde mesmo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu representei aqui um objeto que possui 6 cargas positivas e 6 cargas negativas. Se eu te perguntar, quanto que dá no total essa carga? Se eu pegar mais 5, vamos anotar aqui, ó. Eu pego aqui, ó, essas 6, mais 5 não, mais 6, né? 6 cargas positivas. E junto com 6 cargas... Por que eu estou falando aqui, ó? 6 escrevendo um 5, né? São 6 cargas positivas, são 6 cargas negativas, e quando elas se juntam, dá quanto no total? Vai dar 0, né? Assim? Então, a gente vai dizer que essa coisa, esse corpo que você está vendo aí, ele é algo neutro. Então, o que é um corpo neutro? Seria algo que não tem carga? Seria algo que não tem prótons nem elétrons? E a resposta é simples. Não, não é isso. Um corpo ele é chamado de neutro apenas pelo fato de que o total de sua carga é nula. Mas ele tem carga positiva e carga negativa lá dentro. Então a gente chama de corpo neutro, tá bom? A gente pode representar na nossa figura do jeito que está aqui, ou eu posso representar simplesmente colocando o objeto e não desenhar nada dentro dele. Quando está assim, ó, sem nada, como você está vendo aí, ó, é uma outra forma de dizer que o corpo está neutro. Mas ele tem elétrons, ele tem prótons, sacou? Só que estão em mesma quantidade. Então esse exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês é um exemplo do corpo, e ó, corpo neutro, neutro. Opa, vamos, pronto, corpo neutro. Então como é que seria o exemplo do corpo que não é neutro, né? O contrário do corpo neutro. Aí o contrário do corpo neutro é isso que a gente vai chamar de corpo eletrizado, certo? E aí o que seria o corpo eletrizado? Vamos desenhar aqui um corpo eletrizado. É quando esse número de prótons e de elétrons, eles não são iguais, eles são diferentes. Aí eu vou desenhar aqui, ó, um objeto aqui, vou desenhar 2. Por que eu vou desenhar 2? Porque existem duas configurações possíveis. Existe a possibilidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cargas positivas aqui também. Vamos colocar os elétrons. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, 1, 2. Só? Pois é. Você notou que nesse meu primeiro exemplo agora, tem mais prótons do que elétrons, tem mais cargas positivas. Quando isso acontecer, a gente vai usar a seguinte expressão. Vamos dizer que esse corpo ele está eletrizado. Pode ser que você encontre a palavra carregado, vai ser sinônimo dentro desse contexto. Então você tem aqui ó, um corpo eletrizado ou carregado, eletrizado. Vou colocar aqui entre parênteses, ó, ou carregado, carregado, pronto.
positivamente. Positivamente. Por que essa expressão? Porque ele possui mais cargas positivas do que cargas negativas. Agora, vamos dar uma olhada nesse exemplo agora de baixo. Imagine que ele tem, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nossa, ele tem mais cargas negativas. E aí o que fica subentendido? Se ele tem mais cargas negativas, você vai dizer que esse corpo ele está eletrizado. É um corpo eletrizado. Corpo eletrizado ou carregado. Carregado ou carregado. Deixa eu puxar mais para cá. Só que agora negativamente. Negativamente. Por quê? Porque agora ele possui mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, já consegue diferenciar, não é? Quando a gente citar numa questão, quando você encontrar numa questão essa expressão corpo eletrizado e corpo neutro, você já faz ideia do que é que significa. Eletrizado é os que têm cargas diferentes. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Só que uma outra forma de representar isso numa figura seria botar só os que estão sobrando. Na primeira figura, nós temos 6 cargas positivas, nós temos 2 cargas negativas. Então, quem são as sobras aqui? Quem é que está sobrando nessa brincadeirinha? Vamos supor que isso aqui é um par, tá bom? Aí eu tenho outro parzinho aqui, ó. Então, quantas cargas ficaram sem o seu par? Quantas estão em excesso? Quantas estão sobrando? 1, 2, 3, 4. 4 cargas. Então, a gente diz que esse corpo está eletrizado com a carga equivalente a 4 prótons. Já no outro caso, você tem os seguintes pares. Esse com esse, esse com esse com esse aqui. Eu vou botar mais um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Então, perceba pela nossa contagem que tem alguns elétrons sobrando. Quantos? 1, 2, 3, 4. Nós também temos 4 elétrons sobrando. Então, se eu tenho 4 elétrons sobrando, está eletrizado negativamente, com a carga total equivalendo à carga de 4 elétrons. E aí, tá tranquilo? Tá funcionando, não tá? Vamos então adiante. Carga elétrica elementar. Essa expressão carga elétrica elementar, ela é significativamente importante, que ela será muito utilizada aqui. Para abreviar essa expressão carga elétrica elementar, eu vou botar uma letrinha E. Assim, ó, com esse formato, tá bom? Essa letrinha E vai representar a carga elementar. E aí você pode se perguntar, o que é uma carga elementar? Então você vai entender isso aqui como sendo a carga elétrica, ó, de um próton, e ó, próton ou um elétron. A carga do próton e a carga do elétron, elas possuem o mesmo valor. O que vai diferenciar de uma para outra não são os valores, são as naturezas. Uma é positiva e outra é negativa, tá bom? Mas em valores é a mesma coisa. Então a gente costuma representar assim. Deixa eu pegar aqui, vamos de verde. Vamos lá. A carga elementar, ou seja, a carga de um único elétron ou de um próton, é mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui eu quero te chamar uma atenção para alguns pontos. Primeiro ponto é esse mais ou menos. Esse mais ou menos não é aquele mais ou menos de, vai dar mais ou menos 10. Não é aquele mais ou menos de, é aproximadamente. Sacou? Não. Esse mais ou menos aqui é um mais de ou menos de ou é positivo ou é negativo. Sacou? Então, esse valor, ele é positivo quando representa um próton, esse mesmo valor é negativo quando representa um elétron. Então, isso é a quantidade de carga elétrica. Tem uma unidade para isso, tá bom? Vamos anotar aqui a unidade. A unidade a gente vai abreviar com a letra C, bem grande assim, um C maiúsculo. Ela se lê Coulomb. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, a unidade de medida. Unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas. Então, a unidade é essa aqui, ó. Canetinha azul,
O nome dela é Coulomb. Coulomb, que é um nome de um cientista. Foi ele o cara que, não que determinou a carga elementar, mas que descobriu várias leis sobre esse assunto. A abreviação do Coulomb é apenas uma letra C maiúscula. Então, a carga elétrica elementar corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Belezinha? Tranquilo? Deixa eu aproveitar e adiantar aqui para o nosso quarto item. Tem tudo a ver com o item anterior. Quantidade de carga elétrica em um corpo. Quando o corpo ele está neutro, a gente diz que ele não tem carga elétrica, certo? A gente vai dizer que a carga elétrica total dele é nula. Mas quando esse corpo está eletrizado, então ele vai ter um total de carga. E aí como é que a gente descobre esse total de carga? Olha só. Para não ter que escrever essa frase o tempo todo, eu vou representar quantidade de carga elétrica de um corpo com uma letra. A letra vai ser a letra Q. Pode ser um Q maiúsculo ou um Q minúsculo. Às vezes eu boto um Q maiúsculo, às vezes um minúsculo. Isso não vai ser importante não, tá bom? Então vamos lá. Essa quantidade total de carga, ela é N vezes E. O que é essa letra Q, a letra N e a letra E? Bom, a letra E é o item que eu falei anteriormente. É o valor da carga elementar. Então, ele pode ser positivo ou negativo. E ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa letra Q nem precisa de legenda, porque está aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Pronto. Isso aí já é a legenda... Opa, apaguei o C aqui. Já é a legenda do que é a letra Q. O que é de interessante se saber agora é o que significa essa letrinha N. Essa letra N é o número de cargas elementares que estão em excesso. Por exemplo, eu tenho 10 prótons e tenho 8 elétrons. Quem é que está em excesso? Os prótons. Quantos prótons estão em excesso? 2. Então, essa letra N representa o número 2. Ah, mas eu tenho 10 prótons e 12 elétrons. Pronto, esses 12 são maior que o 10. Ele excede em 2 unidades. Então, essas 2 unidades é o N, é a quantidade de partículas em excesso. Elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Então, vou botar aqui, ó, carga elementar em, aqui, ó, em excesso. Carga elementar em excesso. Lembrando que pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá tranquilo até aqui? Vamos a um exemplo. Vamos botar um número aqui. Imaginemos então, numa situação aqui de exemplo, que o objeto ele tem 2 cargas negativas em excesso. Por exemplo, ele tem 1 milhão de cargas positivas, 1 milhão e 2 cargas negativas. Só o excesso, 2. Então, a quantidade total de carga que ele tem é de o 2 vezes a carga elementar, ou seja, a carga de cada uma dessas partículas que estão em excesso. Então, quando a gente multiplicar, a gente vai descobrir que a carga total que esse corpo tem é de 3,2, né, que é 2 vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, dá para a gente descobrir a carga elementar de qualquer corpo, desde que a gente saiba quantos portadores de carga, né, seja positivo ou negativo, quantos estão em excesso. Tranquilo? Como é uma equação, pode ser perguntado qualquer uma das grandezas que estão nela. E aí se ligue só. Não acredito que alguém vá botar numa questão pedindo para você descobrir o valor da carga elementar, porque isso é uma constante. Sendo uma constante, sempre será 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, não é isso que vai ser perguntado. Então, o que é que vai se perguntar? Ou para você calcular a quantidade de carga que um corpo tem, só que para isso a questão vai ter que dizer a quantidade de partículas em excesso, ou, por outro lado, ele vai perguntar quantas cargas estão em excesso. Só que aí, para isso, ele teria que dizer o valor da letra Q. Tranquilinho? Tá dando para acompanhar, não tá? Então, vamos mais adiante para o item 5 da nossa aula. O item 5 é a lei de Dufay, né, como você está lendo aí. Ela é
um princípio, um fundamento. É como se fosse o ponto de partida de tudo que a gente vai estudar agora em eletricidade. Veja bem, a gente já sabe o que é carga, onde a carga elétrica está, e a gente já sabe o valor dessa carga elétrica. A gente sabe até que ela é positiva e negativa, não é assim? Agora, a gente tem que saber as interações entre essas cargas. Experimentalmente foi que foi descoberto isso que a gente vai discutir aqui. Como assim? Olha aí o que é que foi descoberto. Se você tiver uma carga positiva e você colocar essa carga positiva perto de outra carga positiva, aí ó, sabe o que é que vai acontecer com elas duas? Elas vão se repelir. Então, se você pegar um corpo eletrizado com carga positiva de um lado e outro corpo também eletrizado com carga positiva, veja bem, eles estão eletrizados e se eu aproximo eles dois, eles vão se repelir. E ó, eu aproximo eles, se afastam, certo? Então, vai aparecer aqui ó, uma força, deixa eu pegar aqui outra cor, uma força aqui ó, de repulsão que vai empurrar essas partículas aqui ó, nesse sentido assim, de afastamento. Toda vez que as cargas forem positivas com positivas. Se a gente pegar, então, uma carga negativa e a gente aproximar de outra carga negativa, sabe o que é que vai acontecer? A mesma coisa. Eles vão se repelir. Então, para se repelir, não é que as cargas têm que ser positivas, nem que as cargas têm que ser negativas. As cargas precisam ter o mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem sempre. Quando que então teria uma atração? Se a gente misturar isso aqui, ó. Se a gente colocar uma carga positiva perto de uma carga negativa, ou tá aqui, ó. Se eu coloco essas duas cargas, um objeto eletrizado positivamente e um negativamente, eu boto eles perto um do outro, então vai surgir uma força de atração. Eles vão se atrair aqui, ó. Pronto. Quem percebe isso é quem dá nome a essa lei, que é a lei de Dufay. Então, toda vez que você tiver cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Toda vez que a gente tiver cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Bom, isso são conclusões experimentais, certo? Alguém foi lá e fez a experiência na prática para fazer esses testes. É claro que tem toda uma história por trás disso tudo, mas aí vai ficar para uma outra oportunidade onde eu vou contar como que surgiu esse lance da eletricidade, essas descobertas, inclusive tem até um porquê da palavra ser eletricidade. Ah, é por causa do elétron. Mas a palavra elétron, ela vem de onde? Ela vem de que origem, certo? Bom, a gente já sabe então a lei de Dufay. O próximo tópico então é o princípio da conservação da carga. Olha só, que princípio é esse? Né? Que outro princípio é esse? O primeiro princípio é o princípio da atração ou da repulsão, que é a lei de Dufay. O outro princípio é o princípio da conservação da carga. Aqui é só para você lembrar que carga elétrica ela não pode surgir do nada. Você não pode conseguir carga elétrica a partir do nada. E você também não pode fazer com que uma carga elétrica ela simplesmente desapareça. Então a carga elétrica ela é algo conservativo. Você tira de um lugar, coloca no outro, depois traz de volta. Você faz o que você quiser com ela, mas você não pode produzir a carga e nem destruí-la. Então vamos imaginar aqui rapidinho que eu tenho aqui um objeto. E que esse objeto aqui, ó, ele está com um excesso de cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 cargas em excesso. Já aqui do outro lado, eu tenho um outro objeto. E esse objeto ele não está com cargas negativas, ele está neutro. Se a gente pegar um fiozinho de energia, e a gente interligar aqui, a gente cria uma passagem por onde esses elétrons conseguem passar para o outro lado. Certo? Então, cada vez que um elétron passa de um objeto para outro, quando ele chegar do outro lado, aqui desse lado aqui, ó, ele já não está mais. Então, ele diminuiu a carga de um lado, porque ele saiu. Sacou? Então, carga é assim. Ela não surge do nada. Ela é algo conservativo. O item 7 é condutores isolantes. Olhe bem, essa aula é uma aula de fornecimento de informações de base. Elas servirão para você estudar a próxima aula. Condutores e isolantes são duas expressões que você vai ver muito mesmo dentro dessas aulas.
E aí o que é que você vai entender quando você ouvir a expressão condutores? É algo que conduz a energia elétrica, ou seja, ele possibilita, ele até facilita a movimentação de carga, movimento de cargas. Isso é uma forma grosseira, muito grosseira de explicar esse assunto. Você tem que pensar o seguinte, imagine um átomo de ouro. O átomo de ouro ele tem muitas camadas, K, L, M, né? Várias camadas daquela que você estudou na aula de química. O elétron da última camada, ele está muito mesmo distante do seu núcleo. Ele está tão longe que ele facilmente pode ser retirado daquele átomo e se confundir com a órbita de outro átomo do lado e começar a orbitar outro átomo. Então a gente faria o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui vários átomos e aí eu tenho alguns elétrons que conseguem se movimentar livremente dentro desse material. E eles ficam correndo, se agitando para todos os lados. Então, isso aí é o que a gente chama de elétrons livres. Eles não estão presos especificamente a um átomo, pelo contrário, eles estão fracamente ligados a esse átomo e aí eles podem circular livremente dentro de toda a estrutura do metal. Então, de modo geral, os metais são bons exemplos desses tais condutores de eletricidade ou condutores elétricos. Então, vamos botar aqui, ó, os condutores, eles permitem a movimentação de muita carga. Por quê? Porque eles possuem um tipo de carga, deixa eu anotar aqui, chamado de elétrons livres. Quem se movimentam são os elétrons livres. E por que que eles são livres? São livres porque estão muito distante do seu núcleo, tá bom? Exemplo mais comum disso aqui são os metais. Todo metal é um bom condutor de eletricidade. O contrário disso é o que a gente chama de isolante. Então, o que é isso, professor? O que é um isolante? Então, ele isola. Ele não permite o movimento das cargas elétricas. Elas não conseguem se movimentar lá dentro. Então, não possuem elétrons livres. Os elétrons que estão lá, eles estão presos ao seu átomo, ao seu próprio núcleo. Então, eles não conseguem ficar correndo por lá. Estão todos presos, quietinhos lá dentro. E aí, isso não gera movimentação. Isso é um isolante. Exemplos mais comuns de isolante. Borracha. Então, bota aí, ó, borracha. Plástico. Madeira, tem um detalhe, seca. Se a madeira estiver úmida, você foi lá, quebrou o galhinho da árvore agora, ela ainda está muito úmida, rica em sais minerais, aí ela entraria na classificação dos condutores. Então, o condutor permite a passagem, com certa facilidade, por sinal, de cargas elétricas, enquanto que os isolantes não. Eles bloqueiam essa passagem da carga elétrica, ou pelo menos dificulta muito. O próximo item, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O próximo item que a gente vai ver são os processos de eletrização. E aqui é um ponto muito importante, porque é nos processos de eletrização que a gente vai entender como que se faz para que uma coisa que está neutra, ou seja, para algo que se apresenta em seu estado natural, mesmo número de prótons e de elétrons, eu consiga deixá-lo eletrizado. O que eu preciso fazer para que uma coisa assim, como essa canetinha, deixe de ficar neutro e passe a ficar eletrizado? Eu coloco elétrons nele, eu retiro elétrons, eu coloco prótons, eu tiro prótons, eu faço o quê? Esse é o ponto mais importante dessa introdução ao estudo da eletrostática. Mas aí, isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Até lá!